Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O que nós vamos ver hoje? Vamos fazer a correção da tarefa, que é a ficha das páginas 47 e 48, e depois na página 90 do livro nós vamos começar a aprender sobre múltiplos e vamos resolver alguns exercícios sobre isso. A tarefa que ficou para vocês resolverem foram os exercícios dessa ficha. O primeiro exercício é sobre o Renan, a Luana e o pai deles. O Renan, a Luana e o pai vão construir uma casinha de madeira e para isso precisarão de pedaços de madeira de 4 centímetros. Com um pedaço de 50 centímetros, quantas peças de 4 centímetros serão cortadas e quanto sobrará de madeira? Uma das maneiras de resolver isso é a gente fazer subtrações sucessivas. Ó, a madeira tem 50 centímetros e eu vou tirar dela pedaços de 4 centímetros. Então aqui, 4, 4, 4, 4. Então, cada vez que eu tiro 4, a madeira vai diminuindo. Será que eu consigo pegar, fazer a madeira aproveitar totalmente ou vai ter uma sobra? Vejam que os meus pedaços de 4 centímetros não estão todos do mesmo tamanho, mas esse é um esquema para a gente resolver. Então, quando eu tiro 4 centímetros de 50, eu fico com 46. 50 menos 4, 46. Depois, eu tiro mais 4, ficam 42. Tirando mais 4, eu fico com 38. Tirando mais 4, eu fico com 34. Tirando mais 4, eu fico com 30. Tirando mais 4, eu fico com 26. Tirando mais 4, eu fico com 22. Tirando novamente, 18. Mais uma subtração, 14. 14 menos 4, 10. 10 menos 4, 6. 6 menos 4, sobram 2. Opa! O último pedaço, ele tem 2, tá? Então, quantas vezes eu consegui tirar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu consegui tirar 12 pedaços e ainda sobrou um pedaço de 2 centímetros, tá? Então, a resposta é: serão cortadas 12 peças e sobrarão 2 centímetros de madeira. Tá? Essa é uma das maneiras de resolver, mas a gente já viu que fazer subtrações sucessivas é a mesma coisa que fazer uma divisão, e o próximo exercício diz justamente isso. Represente a solução do problema usando uma divisão. Para isso, preencha as lacunas a seguir. Então, nós estamos dividindo em pedaços de 4 centímetros uma madeira de 50. Então, é 50 dividida em pedaços de 4, e a gente descobriu que dá 12 pedaços, tá? Dá 12 pedaços, mas sobra ainda um pedaço de 2 centímetros. Então, o resto é 2. É assim que tem que ser preenchida. Outra maneira de resolver é por uma multiplicação. Eu pego os 12 pedaços que eu tenho de 4 centímetros. Então, eu tenho 12 vezes 4 centímetros. Mas 12 vezes 4 é 4 vezes 2 unidades dá 8 unidades. E 4 vezes uma dezena dá 4 dezenas. 12 vezes 4 é 48, não é 50. Por quê? Porque ainda faltam 2, que era o resto. Daí aqui dá 50. Tá? Então, essa é outra maneira de resolver o problema. Mais um probleminha.
Todo ano na Escola Aprender Mais, os alunos compram presentes para os zeladores como forma de agradecimento por manter a escola sempre limpa. Vitória, Camila e João estão embalando os presentes desse ano. Eles cortaram uma fita de 1 metro em pedaços do mesmo tamanho e sobraram 4 centímetros. De quantos centímetros pode ser o tamanho das fitas? Veja, vamos ter que desenhar isso aqui, ó. É bem parecido com o desenho do problema anterior, porque eles estão pegando uma fita e dividindo em pedaços, só que a gente não sabe o tamanho dos pedaços, tá? Eu vou fazer a sobra aqui, menor. A gente não sabe o tamanho dos pedaços. Não sei, é uma pergunta. Eu também não sei quantos pedaços eles conseguiram cortar. O que eu sei? Que a fita tem 1 metro e 1 metro são quantos centímetros? 100 centímetros. E aqui sobrou um pedacinho de 4 centímetros. Primeira coisa que a gente pode observar, se sobrou um pedaço de 4 centímetros que eles não puderam usar, esses pedaços aqui tem que ser maiores do que 4 centímetros. Que tamanhos eles são? Podem ser de 5, pode ser de 6, pode ser de 7 e assim por diante. O máximo que pode ser é 96 o tamanho, porque daí depois disso não cabe dentro da fita, tá? Mas vamos pensar tamanhos menores, tá? Como a gente não sabe nem a quantidade e nem os tamanhos, a gente pode escolher um tamanho de fita. Por exemplo, se eu tivesse dividido aqui, sabe que eu poderia dividir em pedaços de 5 centímetros? Então vamos ver lá, 5, um pedaço. Daí 10 centímetros, 2 pedaços. E assim por diante. 15, 20, 25, 30. Vocês estão vendo que está indo de 5 em 5? E sempre termina num 5 ou termina num 0? Então, o último pedaço poderia ser 95. Aqui eu tenho vários pedaços. Só que daí com sobra de 4, não poderia dar, somaria daria 99. Então, não pode ser. Que outros pedaços, tamanhos você acha que daria? Você tem que fazer a experiência e com vários valores. Na verdade, tem que ser um número que, veja, quando sobrou 4 centímetros, o resto todo aqui é 96. Tem que ser um número que dê para dividir 96 em partes iguais. Quais seriam? Vocês têm uma ideia de quais números? Será que dá para dividir 96 em 10 partes iguais? Ou dá para dividir o 96 em 3 partes iguais? Quais os números que poderiam servir para dividir o 96 em partes iguais? Assim, poderiam ser assim, ó. Por exemplo, 2 pedaços de 48 centímetros. Isso porque 48 mais 48 dá os 96 e sobra 4, tá? Também a gente poderia ter 3 pedaços de 32 centímetros, tá? É uma maneira que a gente poderia ter distribuído, tá? Ou 4 pedaços de 24 centímetros, porque 24 vezes 4 dá 96. Duas outras opções são 6 pedaços de 16 e 16 pedaços de 6 centímetros. São algumas das opções que a gente pode ter para dividir essa fita, tá certo? E de quantas maneiras isso pode ser feito, tá?
Aqui a gente tem 5 maneiras. Eu acho que a gente até poderia colocar 48 pedaços de 2 centímetros, 32 pedaços de 3 centímetros, mas são pedaços muito pequenos. Aqui a gente tem 5 maneiras de cortar a fita, tá? Se a escola tem 4 zeladores e cada um ganhou um presente, qual foi o tamanho da fita cortada pelos alunos? Ah, se a gente tem, agora a gente já tem mais uma informação. Ó, se a escola tem 4 zeladores e cada um ganhou um presente. Ah, agora a gente tem informação, o número de pedaços. 4, porque eram 4 zeladores. Então a resposta, na verdade, sabendo o número de zeladores, que a gente não sabia antes, é que cada pedaço de fita mediu 24 centímetros. Assim a gente termina a correção da tarefa. E vamos para a página 90 do livro, tá? Múltiplos de um número. Para determinar os múltiplos de um número, devemos multiplicar esse número pela sequência. 0, 1, 2, 3. Os múltiplos são os resultados da multiplicação de um número por essa sequência. Por exemplo, eu posso querer encontrar os múltiplos do número 3. Os múltiplos do número 3 eu vou conseguir multiplicando 3 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a gente montou a tabela com os múltiplos do 3. Olha aqui, ó. Aqui está a sequência de números que está aqui e que pode continuar, porque aqui ó estava até o 11, reticências, mas você pode conseguir um número sem fim de múltiplos. Vai continuando a sequência. E os múltiplos são o resultado da multiplicação do 3 por essa sequência de números. Então 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6 e assim por diante. Esses números que aparecem aqui embaixo, a gente diz que são múltiplos do 3. Agora aqui a gente tem um exercício em que a gente tem uma tabela que tem mais de uma linha. Para que ela serve? Porque aqui eu coloquei a sequência de números que eu uso para obter um múltiplo. E aqui eu quero os múltiplos do 2, os múltiplos do 4 e os múltiplos do 6. Eu vou preencher um aqui, vamos ver se eu consigo colocar o 0. Consegui 2 vezes 0, 0. Como está muito apertadinho, eu vou colocar ali no quadro a mesma tabela. Então eu tenho aqui 3 linhas, uma para o 2, uma para o 4 e uma para o 6. E eu estou multiplicando. Eu estou indo os múltiplos até o número 13. Então, vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12 e o 13. Então vamos preencher a tabela. Eu quero os múltiplos do 2, do 4 e do 6. Para preencher, a gente vai multiplicando sempre o número da linha pelo da coluna. Assim, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2 e vai preenchendo com a tabuada. Então, os múltiplos são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24 e 26. Se o meu livro fosse maior, talvez eu conseguisse colocar mais números. Agora vamos ver os múltiplos do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante eu vou preenchendo a tabela. 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 e 52. Esses são os primeiros, os menores múltiplos do 4. E podemos fazer a mesma coisa com 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. E agora eu vou fazer de cabeça os demais. 12, 18, 24. Sempre acompanhando a tabuada do 6. 30, 36, 42, 48, 54, 60. Vejam aqui que quando a gente multiplica por 10, sempre o último algarismo é 0. 66, 72 e 78. Tá? É assim que a gente preenche essa tabela aí. E daí, no livro, temos mais um problema. Alguns relógios apresentam os minutos conforme a imagem a seguir. Esses números são múltiplos de que número? Vocês já viram um relógio assim, que ele tem, além da indicação, olhem como é esse relógio. Na parte aqui, bem do meio, a gente tem os números como a gente vê geralmente nos relógios. O 12, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Na parte de dentro, a gente tem as horas da tarde, por exemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tanto o círculo de dentro como o de fora mostram as horas. E nesse relógio eles quiseram facilitar e mostrar os minutos. Então eles colocaram um número que é lido com o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. A minha pergunta, ou a pergunta do livro é: esses números aqui são múltiplos de qual número? Qual o número que a gente multiplica por 1, que dá 5, por 2, que dá 10, por 3, que dá 15? É o número 5. Esses números aqui são múltiplos de 5. Então, a resposta é: os números são múltiplos de 5. E assim, a gente finalizou a resolução de 2 exercícios. Como tarefa, vocês vão fazer o exercício 3 da página 91. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.